do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias. Meu Deus. Aleluia. Profeta Jeremias, capítulo 18. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Capítulo 18 do profeta Jeremias. A história desse profeta é uma história bem parecida com aqueles que Deus chama e que a pessoa às vezes acha que não é capaz, que não tem condição, acha que a responsabilidade é muito grande, mas aquele que chama, ele capacita, ele dá direção, ele fortalece e ele dá outro sentido à vida da pessoa. Porque pela palavra Jeremias era um homem tímido, né? Não falava muito, mas Deus deu uma autoridade a esse homem, deu uma visão totalmente diferente do que ele tinha. Talvez seja isso que Deus tem para nós hoje. Uma direção totalmente transformadora sobre a minha e sobre a tua vida nessa noite. Vamos lá. Livro de Jeremias, capítulo 18, vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro e tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhes. Amém, meus irmãos? Pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor, aqui no livro de Jeremias, ela vai nos mostrar de que tem um que domina sobre tudo, sobre todos. Tem um Deus que governa os céus e a terra, e ele está falando exatamente de mudança de curso, mudança de pensamento, mudança de opinião, porque quem tem o coração voltado ao Senhor e quer servir a Ele verdadeiramente, tem que entender que, como está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, quem está em Jesus, quem é servo de Jesus, já não manda em si próprio. Os pensamentos e as atitudes
tem que ser segundo a vontade de Deus. Tem que ser o pensamento de que muitas das vezes Deus vai mudar o curso daquilo que nós estamos fazendo. Engraçado que ontem a gente estava ali no culto, lá na Nova Missão, e teve uma pessoa que falou assim para mim, tem uma pessoa que está passando pelo estreito, está passando uma dificuldade financeira, paga aluguel de outra coisa, enfim, e está se sentindo sobrecarregado, porque as preocupações muitas das vezes vai sobrecarregar a nossa mente, as nossas emoções. A preocupação muitas das vezes vai tirar o domínio daquilo que Deus quer para nós. E eu falei para a pessoa assim, pede para a pessoa orar ao Senhor, dobrar os joelhos e falar com Deus, porque talvez ele está numa direção errada, ele está achando que está numa direção certa e não está. Porque, irmãos, pensa bem comigo, está certo que Jesus falou, nesse mundo vocês vão ter aflição, mas tenham de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês vão vencer. As lutas fazem parte da nossa vida. As lutas, ela vai fazer parte daquele que serve a Deus, porque é até mesmo uma preparação para nós nos tornarmos mais forte, mais fortalecido, para a gente ser preparado para as grandes obras que o Senhor quer para nós. É tudo um modo de Deus nos preparar. Agora, nós temos que ver e orar para ver se nós estamos no caminho errado, para ver se nós estamos fazendo algo que nós estamos apanhando a prova com as nossas próprias mãos, porque existe isso, irmãos. Às vezes você sai de uma prova, já cai logo em outra prova, né? Sai de uma luta, já está logo no meio de outra luta, nunca passa aquela luta. Isso não é coisa de Deus, não. Deus te leva no deserto, mas Ele não te desampara no deserto. Ele te fortalece no deserto e te ensina a caminhar no deserto. Ele te fortalece no deserto e abre o teu entendimento no deserto. Ele te leva no deserto. Jesus. Engraçado que os desertos, eles são feitos para nos fortalecer. Às vezes a nossa fé, ela está pequena. Às vezes a nossa fé, ela está, aleluia, não está agradando a Deus. E no deserto você fortalece a tua fé. No deserto você profetiza mais, você fala mais palavra de bênção, você fala mais o que você quer receber, o que você quer mudar de vida. Deus tem direção e mudança de vida hoje na minha e na tua vida. E voltando aqui para o texto, irmãos, quando Deus ele fala para Jeremias descer a casa do olheiro, né? Porque lá te farei você ouvir as minhas palavras. Ou seja, Deus queria mostrar para Jeremias que a nação, que o povo de Israel não estava fazendo o que agradava a ele. Sim ou não? Ele queria mostrar para o profeta mostrar para aquele povo que deveria de ter sim mudança de direção, mudança de atitude, porque muitas das vezes as nossas atitudes não agradam a Deus. Mas Deus é grande em misericórdia, Deus é grande em benignidade, Deus é um Deus misericordioso. Pela graça dele, ele vai orientar, ele vai direcionar para a gente sair, né, daquela direção que nós estávamos pensando, que nós estávamos certos. E como ele fala com o profeta, engraçado, que quando Deus ele quer mostrar algo, para a pessoa dar uma direção, ou falar de uma direção,
Ele quer que a pessoa que vai dar uma direção esteja centrado, esteja consciente, esteja atento no que Deus falou com ele. Aleluia. Ele queria que Jeremias entendesse a importância do que ele falou. Ele queria que Jeremias desse a ênfase e a importância da direção que Deus mandou ele falar para o povo. Porque se eu receber uma mensagem de alguém me mostrando um novo caminho, me mostrando uma nova atitude, eu tenho que entender verdadeiramente como é que foi aquela mensagem. Eu tenho que assimilar no meu coração o que eu tenho que passar, o que eu tenho que direcionar. Porque, irmãos, eu queria que você entendesse uma coisa: a obra de Deus, ela é mais séria do que nós imaginamos. A obra de Deus, quem está de frente de uma obra, quem é chamado, aleluia, quem não se acovarda diante de uma obra que Deus colocou na minha e nas tuas mãos, nós temos que entender que a direção de Deus, quando Ele chama para descer, quando Ele chama para mostrar uma nova direção, quando Ele chama para dizer que Ele quer uma mudança de atitude, porque Deus, Ele conhece sempre o que é melhor para mim e para você. A nossa visão do ser humano é limitada. Eu sempre falo que nós pensamos no dia de hoje, o que vivemos, trazemos na memória como é que foi o nosso dia e pensamos como é que vai ser o amanhã. A gente fala assim: amanhã eu tenho que ir em tal lugar, amanhã eu tenho que pagar essa conta, amanhã o meu cartão vai vencer, amanhã eu tenho que ir na loteria. Sim ou não? Eu estou fazendo plano para o amanhã. Será que é só eu que penso assim, ou a igreja pensa também? Glória a Deus. Mas o nosso Deus, Ele, quando olha para o povo de Israel, Ele vê que o povo, se permanece do jeito que eles estavam, ia ser uma ruína para eles mesmos. Eles estavam cavando as suas próprias sepulturas, eles estavam cavando os seus próprios buracos com as suas atitudes e com o que eles estavam vivendo naquele momento. Mas Deus queria que Jeremias passasse uma direção, aleluia, firmado naquilo que Deus passou para Jeremias. Portanto, Deus, Ele faz uma comparação. O versículo 3, ele vai dizer: desce a casa do olheiro. Para ouvir a Deus, a gente tem que sempre descer. Para ouvir a Deus, a gente tem que sempre estar aos pés dele. Para ouvir uma direção de Deus, nós nunca devemos achar que a nossa direção e nossos pensamento, as nossas atitudes, que nós achamos que está certo, sempre tem aquela ressalva de que Deus que tem o domínio. É Ele que sabe o que é melhor. E quando Jeremias desce, Deus começa a mostrar para ele como ali ele teria que ser tratado como o olheiro, aleluia, o que Deus queria fazer com o povo, para que o povo pudesse mudar de atitude e de direção. Porque o que desagradara a Deus aqui era as atitudes e a direção que o povo estava vivendo naquele momento. O momento que eles viviam nessa ocasião, cerca de 2000 e poucos anos atrás, não é a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. Nós vimos que essa palavra, ela foi direcionada para o povo que vivia naquela ocasião. Era totalmente diferente do que vivemos hoje. Mas pela palavra de Deus, às vezes Ele quer nos dar uma direção, mudar o nosso pensamento e os nossos atos que nós vivemos nos dias de hoje, porque nós
queira nós ou não, nós somos representantes do reino de Deus. Quem serve a Deus, representa Ele aqui na terra. Quem serve a Deus é um representante do reino de Deus aqui na terra. Eu tenho que entender isso. Espera aí, se eu sou de Deus, se eu sou um cristão, se eu sirvo a Deus, as minhas atitudes já não são mais as minhas atitudes do passado. Hoje, as minhas atitudes me remetem ao que eu pratico lá fora. As minhas atitudes me mostram, aleluia, para quem está ao meu redor, para olhar para mim e ver que realmente eu sirvo a Deus. Porque o nosso comportamento, não adianta eu falar que sou crente, pegar a Bíblia, botar meu terno, meu sapato e vir para casa do Senhor. Aqui todo mundo olha para mim e fala assim: esse pastor aí, ó, ele é crente mesmo. Pastor Otávio, esse pastor aí, ó. Aí eu te pergunto, para a amada igreja reunida aqui: será como é que está a minha atitude lá fora, quando vocês não veem o que eu estou fazendo? Será o que eu tenho declarado através das minhas atitudes lá no meu trabalho, lá na minha vizinhança, por onde eu estou, oculto aos olhos da igreja? Porque eu posso estar oculto aos olhos da igreja, mas daquele que tem um domínio e que a sua visão, aleluia, é como chama de fogo que contempla os bons e os maus aqui na terra, vai estar sempre vendo o que eu estou fazendo lá fora. É por isso que eu tenho que entender, eu tenho que assimilar, eu tenho que entender que às vezes o deserto que eu estou passando, a provação que eu estou passando, é Deus me mostrando e me alertando que tem algo de errado com o meu comportamento. É por isso que eu falei para a pessoa: ora a Deus pelo que você está vivendo. Senhor, aonde eu estou errando, me ajuda, Senhor, me mostra, porque eu quero mudar a minha vida. Eu não aguento mais viver do jeito que eu estou vivendo. A minha vida financeira está assim, está assado, está cozido, está toda destruída. Eu não quero viver, porque a tua palavra nos diz que nós vamos comer o melhor dessa terra. Então eu não posso aceitar viver uma vida, com licença da palavra, desgraçada aqui na terra. Nós temos que entender que nós somos filhos do dono do ouro e da prata. Deus tem o melhor para mim e para você. Deus tem as bênçãos maiores para minha e para a tua casa. Deus tem algo grandioso para mim e para você. Mas eu tenho que entender que há uma ressalva para mim poder desfrutar das bênçãos do Senhor. Eu tenho que estar no posicionamento. Talvez falta algo para mim alcançar, para que Deus possa me abençoar, seja no meu posicionamento. Tem que estar no plano e entender que Deus não vai mudar a palavra dele, Deus não vai mudar o que ele é, o que ele pensa, para agradar a mim e a você, não. Entenda o que Deus está falando. Ele não vai mudar a tua palavra, ele não vai mudar o que ele pensa para agradar a mim e a você, não. Jeremias, desce porque você está achando, aleluia, que você vai passar para o povo algo que eles vão ter que se humilhar. Quando ele fala, lá no livro de Eclesiastes, se eu não me engano, que tem que colocar a boca no pó para que talvez haja esperança. Colocar a boca no pó simboliza a gente se humilhar perante a Ele. Ei,
Se humilhar perante a Deus é a melhor coisa que nós fazemos. Se humilhar diante de Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. Quem se humilha para Deus é exaltado pelas mãos de Deus. Quem se humilha para Deus é recompensado pelas obras das mãos de Deus. Obrigada, Deus. E a intenção aqui é para mostrar para o povo que ele estava numa direção totalmente errada. Talvez teria que mudar algo em relação a pensamento, em relação ao que eles estavam fazendo. Irmãos, eu não sou juiz para julgar ninguém, nem a atitude de ninguém. Eu sou pecador, como todos nós aqui estamos aqui. Somos dependentes da misericórdia de Deus. Mas eu tenho que me analisar. Eu não posso falar, pastor Otávio, você vai ter que parar de fazer isso. Pastor Otávio, você vai ter que mudar a tua... Não, eu não sou juiz para julgar. Eu me analiso, porque essa palavra aqui que eu estou falando, ela está cortando primeiro aqui. Talvez algo Deus quer mudar dentro de mim também. O que sou eu? Quem é servo é para servir. Quem é servo não questiona. Quem é servo serve, aleluia, e obedece a voz do seu Senhor. Porque quem obedece a voz do seu Senhor é mais do que abençoado aqui nessa terra. Meu Deus, eu estou sentindo algo diferente aqui. O Espírito Santo está nos direcionando para algo maior e grandioso. Ele quer tirar algo de dentro de mim, de você, que vai mudar a nossa vida, vai mudar a nossa estrutura. Ei, Jesus vai te dar uma nova estrutura. Quando você entender, aleluia, que a palavra quando vem para direcionar, ela vem para mudar e dar nova estrutura em todos os sentidos. E a gente entender a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável, né? E a gente sabe que Deus, ele conhece o nosso deitar, conhece o nosso levantar, ele conhece o meu coração, conhece o seu coração, ele sabe aonde nós precisamos, aleluia, de uma nova direção, de um novo pensamento, porque quando a gente muda os pensamentos, muda as atitudes, é para que ele possa trabalhar, para dar ousadia. Tem vasos, aleluia, que tem que passar pela reforma, para Deus preparar, para poder colocar no chão e dar ousadia. Deus não coloca a responsabilidade nas mãos de ninguém sem antes trabalhar, sem antes preparar. E está havendo uma preparação para uma elevação no mundo espiritual. Está havendo uma preparação, porque Deus quer te elevar, Deus quer te alabar, Deus quer te mostrar, aleluia, que você foi chamado para uma grande obra. Você está pensando, aleluia, os pensamentos em pequeno, Deus está alabando. É por isso que Ele está te chamando, é por isso que Ele está te mostrando que tem que mudar algo. Aí que Ele já te avisou, Ele já te mostrou, Ele já te falou que tem que alabar, que tem que tirar, aleluia, os carrapichozinhos para Ele poder, para Ele poder mudar, para Ele poder atuar de uma maneira diferente. E nós, quando eu falo nós, eu me incluo eu. Aleluia. Nós, com as nossas imperfeições, de achar, está entendendo? Muitas das vezes fazer as coisas sem consultar a Deus, sem ouvir a direção de Deus.
E Ele vai tentar mudar o que nós pensamos. Ele quer que nós mudamos de direção. A mudança de direção, Deus, quando Ele fala para o povo, para Jeremias dizer para o povo, desce a casa do olheiro, o descer a casa do olheiro de Deus é porque Ele quer o melhor para aquele que vai descer. Deus, Ele vai, aleluia, pedir para descer, porque Ele quer fazer o melhor na vida daqueles que entendem, daqueles que recebem o descer na casa do olheiro. Aí olha só, o Criador é Deus, Ele está se colocando como o olheiro é o Criador, o olheiro é que faz o vaso, o olheiro faz o vaso e molda do jeito que Ele quer. O olheiro faz um vaso pequeno, o olheiro faz um vaso médio, Ele faz vaso grande, Ele faz o vaso segundo a tua vontade. E o vaso não tem querer. O vaso, ele é um instrumento nas mãos do olheiro, daquele que domina, daquele que tem a situação e o controle do que ele quer fazer. Ele quer fazer algo na minha e na tua vida hoje. Se você é vaso, se você entende que você é vaso, que você foi criado, meu Deus, para ser vaso, eu tenho que entender que eu sou vaso. Para mim ser vaso, eu tenho que entender que nem todo vaso está preparado. Sim ou não? Porque tem vaso, né, um recipiente, que se colocar muita unção, o vaso não aguenta, o vaso estoura. Tem vaso, aleluia, que pode ser pequeno, mas ele é mais fortalecido. Deus vai colocar unção, vai despejar algo, aleluia, que esse vaso pequeno, ele vai mostrar que ele é grande nas mãos do olheiro. Para mim, está resumindo aqui essa palavra. O vaso que se acha que é alguma coisa, esse é o menor vaso nas mãos do olheiro. Aleluia. Eu vou repetir. O vaso que se acha que é grande e que é alguma coisa, esse vaso é o mais frágil nas mãos do olheiro. Quem está entendendo aí? Quem é vaso? Aleluia! Quem é vaso aqui nessa noite? Aleluia! Deus quer te dar uma nova direção, uma nova estrutura. Uma nova estrutura. Porque eu vou falar de uma coisa aqui para você entender o que o Senhor está falando. Aqui, a casa de oração, ela foi feita. Tem as colunas aqui no canto, sim ou não? 1, 2, 3, 4, se eu não me engano é 4 colunas, 8 com mais 4 aqui. As colunas estão sustentando, né, essa laje aqui. Talvez as colunas e a ferragem que foi feita, ela não suporta se você colocar mais 1 ou 2 andares com mais 2 lajes de cima. Eu estou dizendo assim para você entender. Às vezes, a coluna que está aqui dá para sustentar, né? Mas um pavimento só. Assim é o vaso que precisa de uma reforma. Assim é o vaso que precisa que Deus o transforma. Assim é o vaso que Deus precisa de uma transformação. Porque Deus, ele dá responsabilidade para quem é responsável. Deus não dá responsabilidade para irresponsável, não. Eu queria dizer isso para você. Deus não chama os desocupados. Deus não chama, aleluia, os capacitados. Porque Deus, ele quer, aleluia, capacitar quem ele chama para poder direcionar desde o princípio.
para poder levantar e preparar. Quem fez essa, vamos dizer assim, quem fez esta obra, sabe o que pode botar aqui em cima, sim ou não? Assim é o olheiro, ele prepara o vaso e ele sabe a medida daquilo que ele pode colocar dentro do vaso. E não é o vaso que manda no olheiro, não, é o olheiro que manda no vaso. Aleluia. Tem vaso que acha que manda em si próprio, não é. Tem vaso que acha que é dono do seu próprio nariz, não é. Tem vaso que Deus vai enviar, vai mostrar por algo que vai vir contra a vontade. Está entendendo? Mas é uma preparação, é uma mudança de atitude. O profeta aqui está vivendo algo, aleluia, e Deus está mostrando a ele no profundo, na raiz, aleluia, mostrando, né, no profundo o que ele quer que ele faça. Porque para a gente fazer as coisas de Deus dentro de uma direção, primeiro nós temos que entender o que Deus quer. Para mim não fazer segundo o que não provém e não é contra a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? Então Deus primeiro ele leva o Jeremias, o profeta, para poder entender o que ele vai passar. O vaso ele tem que entender o que você foi chamado, o que eu fui chamado. O vaso ele tem que entender a responsabilidade que está sobre a minha e sobre a tua vida. Aleluia, Deus. E assim ele trabalha, assim ele faz, porque ele é o olheiro, ele é Senhor, ele é dominador, é ele que opera, aleluia. E quando ele opera, nada impede. Deus, ele tem o domínio de todas as situações, que nós possamos entender que a vontade de Deus é que prevalece, não é a nossa vontade. Se hoje você quer ser um grande vaso, se humilhe, aleluia, diante do olheiro, aleluia, se humilhe diante daquele que conhece e que tem o melhor para mim e para você. Eu encerro a minha oportunidade aqui nessa noite. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Obrigada, Senhor.